Isso, está gravando. Então, Carlos, pode orar para a gente começar? Podemos. Amém. Sim. Senhor e soberano. Carlos. Boa noite, irmãos. Boa noite. Oremos ao Senhor. Pai amado, graças te damos, te agradecemos por todo o teu amor e misericórdia. Adoramos e agradecemos o teu nome, pois és o nosso Salvador. Nunca seremos completos fora da tua presença, pois tu és o nosso alicerce e a nossa fortaleza. Mais uma vez estamos reunidos com os nossos irmãos nessa live e peço que nos capacite, Senhor, a aprendermos sobre a tua palavra, que possamos praticá-la com sabedoria, de acordo com os ensinamentos do nosso irmão Léo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, vamos ler Hebreus capítulo 13. Vou pedir Maria Helena para ler. Deixa eu ver, ela pode ler a metade, depois o Valnei a outra metade. Vamos ver aqui onde um bom lugar para parar. Maria Helena, são 25. Vai você, Maria Helena, até o 14. E o Valnei começa do 15 em diante. Ok. Exortações finais. Seja constante o amor fraternal. Não se esqueça da hospitalidade. Foi praticando que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Lembre-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles. Dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Conserve-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me pode fazer os homens? Lembre-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Observe bem o resultado da vida que tiveram e imite a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Não se deixe levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que os nossos corações sejam fortalecidos pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. Nós temos um altar do qual tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. O sumo sacerdote leva sangue de animais até o lugar santíssimo, como oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Portanto, saiamos até ele, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Valnei, está com o microfone. Isso. Verso 15. Portanto, ofereçamos sempre por meio dele a Deus sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não vos esqueças de fazer o bem e de repartir com outros, pois com tais sacrifícios Deus se agrada. Obedecei os seus guias e submetei-vos a eles. Eles cuidam de vós, como quem há de prestar contas. Obedecei-lhes para que o façam com alegria e não gemendo, pois isso não vos seria útil. Orai por nós. Estamos certos de que temos boa consciência, desejando em todas as coisas
portar-nos corretamente. Rogo-vos com firmeza que assim façaste, para que eu, mais depressa, vos seja restituído. Até o 20, Não, até o final. ao 25. Verso 20. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda a boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por meio de Jesus Cristo, ao qual seja a glória para todo o sempre. Amém. Rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis esta palavra de exortação, pois vos escrevi resumidamente. Sabei que o irmão Timóteo já está solto, com o qual, se ele vier depressa, vos verei. Saudai a todos os vossos líderes e a todos os santos. Os da Itália vos saudam. A graça seja com todos vós. Amém. Amém. Então, não sei se quantos estavam aqui na nossa primeira aula, a aula da introdução, mas quando estudamos a primeira aula, vimos algumas coisas aqui no final do capítulo 13, que aqui temos alguns detalhes. Essa é uma carta com poucos detalhes, poucos nomes. Aqui temos só o nome de Timóteo. Mas eu queria especialmente ver com vocês o versículo 22, que no versículo 22 o próprio autor fala sobre que tipo de obra ele fez. O que ele diz? Né? Suportem minha palavra de exortação. Então, essa é a meta dele, né? Esse foi seu objetivo. E eu fico muito feliz em ter passado esse tempo com vocês estudando esta carta, que realmente é uma carta abençoada. É um pouco mais difícil do que algumas coisas na Bíblia, mas contém cada mensagem forte, né? Palavras para nos animar, para nos incentivar. É, de fato, uma palavra de exortação, né? Que ele trouxe para os irmãos naquela época e continua nos animando hoje. Eu também, como estou com a palavra, vou aproveitar para jogar o meu versículo para vocês, logo. Vou ser o primeiro, que eu gosto muito do versículo 14 desse capítulo. Não sei se eu já falei com vocês que quando estava fazendo a faculdade, o seminário, fiz esse estudo de Hebreus e o irmão que deu a aula, ele escreveu esse livro que está aqui em minhas mãos, um comentário sobre Hebreus, e ele focou esse versículo e ficou comigo naquela época e ficou comigo até hoje. E servia lá em 2021, né, no meio de uma pandemia, certamente o 14 serve para a gente. Nossa cidade aqui, nossa moradia aqui é algo temporário, né? Já perdemos algumas pessoas e mesmo não sendo Covid, se Cristo não voltar antes, um dia todos nós vamos partir, né? Nós temos um prazo de validade, se podemos falar assim, mas estamos aguardando o quê? A cidade que há de vir, outro lugar. Até para vocês que acompanharam o estudo de Apocalipse, é interessante que a Bíblia começa num jardim, mas termina numa cidade, né? E essa cidade maravilhosa, essa cidade gloriosa, e que nós estamos aguardando, né? Que é a nossa esperança em Cristo Jesus. Vamos então voltar para o início desse capítulo. Como eu disse, é um capítulo com muitos assuntos. Já vimos no versículo 1, semana passada, falando sobre a necessidade desse amor fraternal ser constante. E ele, emenda no versículo 2, falando sobre hospitalidade, que é uma
que nós vamos dizer? Uma manifestação desse amor, não é? A hospitalidade. E ele joga ali algo que, se você olhou na sua folha, você viu, ou provavelmente lendo Gênesis, você lembra, quando Abraão acabou recebendo pessoas e eram anjos. E eu estava lendo o comentário hoje, o irmão disse que não é que você deve esperar que cada pessoa que você recebe na sua casa vai ser um anjo, mas que as pessoas que a gente recebe nos abençoam. Eu estava lendo hoje, eu estava na condução indo para uma consulta médica e eu lembrei de duas pessoas, não mais de duas pessoas, mas uma pessoa que nós recebemos em nossa casa aqui do Rio, que foi irmão de Israel, o nome dele é Joseph, e nós é que hospedamos o irmão, mas ele nos abençoou contando as histórias da igreja em Jerusalém, do trabalho dele lá, e vimos um outro ponto de vista, ele que se converteu do judaísmo para se tornar um servo de Cristo. Tendo esse irmão na nossa casa foi realmente uma bênção para a gente. Eu também lembrei que quando era criança, adolescente, várias vezes meus pais recebiam irmãos em casa, não tanto para ficar em casa, mas mais para almoçar. Vários pregadores, até missionários, e, em parte, eu penso que eu estou no Brasil hoje por aquelas conversas lá na nossa casa, né? No almoço, depois do almoço, os irmãos falando do trabalho, falando por que largaram suas casas e foram para outro lugar para fazer aquele trabalho. Realmente foi uma coisa, uma semente, né, que entrou na minha vida lá naquela época, através da hospitalidade de meus pais. Também, versículo 3, fala sobre ajudando aqueles que estão na prisão. Que hóspede a gente recebe, chega até a gente, mas prisão temos que ir até a pessoa. Então, o cristão não pode ser acomodado, né? Temos que ir até as pessoas necessitadas. E talvez, não sei por certo, mas eu creio que em muitos casos aqui em Hebreus capítulo 3 está falando sobre irmãos que estão presos injustamente, né? Nós já vimos no capítulo 10 sobre irmãos que foram presos, que perderam seus bens, até alguns perderam suas vidas. Então, temos que nos preocupar com nossos irmãos em seus sofrimentos e suas dificuldades. Daí, muda, acho que ainda está falando sobre o amor, né? Fala sobre o casamento, que o casamento é algo instituído por Deus, nós sabemos desde também o livro de Gênesis, e que esse relacionamento entre o marido e sua esposa é um relacionamento exclusivo, um relacionamento que mais nós devemos falar? Fidelidade. Oi? Um relacionamento de fidelidade. Isso, fidelidade, e é para durar, né? E para não ser, como se diz, não fugir disso, né? Não ultrapassar esse limite que Deus deu. Até eu vejo que duas palavras aqui: Deus julgará os imorais e os adúlteros. Imorais está incluindo até o solteiro que está tendo relações com uma pessoa com quem não está casado, e o adúltero, que é o marido, a esposa que está tendo um caso fora do casamento. Eu gostaria de ler no livro o que ele falou sobre, ligando o versículo 4 com o versículo 5, que parece que está mudando de assunto, né? Fala do casamento, depois fala do dinheiro. E aqui que o irmão disse o seguinte:
O apóstolo Paulo, como faz o autor desta carta aos Hebreus, associa a cobiça com a impureza sexual, em Efésios capítulo 5, do 3 ao 5. Provavelmente porque a prosperidade material muitas vezes induz à sensualidade. Ambas são formas extremas de egoísmo, e uma é tão prejudicial à espiritualidade quanto a outra. Ele continua, muitas passagens nos evangelhos e nas epístolas falam sobre os perigos do dinheiro e do uso errado do mesmo. Eu também acho uma grande falha nossa, né? Se nós achamos que o pecado sexual é mais grave do que o pecado do materialismo, que ambos os pecados são desastrosos, né? E, às vezes, nós aceitamos a cobiça, né? Aquele desejo de ter dinheiro, uma coisa normal. Mas esse desejo exagerado certamente não agrada a Deus. Sim, Wellington? Sí, es que al respecto, ¿no? A veces no es solo ter dinheiro. A veces es como o versículo fala, né? Não contentar-se com o que tem, com o que a gente tem. Não contentar-se só com isso. A gente sempre quer mais. Então, esse desejo de ter mais é o que faz para a gente trabalhar em 2 ou 3 ou 4 lugares, né, para ter mais dinheiro, para comprar mais coisas, entendeu? Não é isso. Eu acho que não é só o amor ao dinheiro, sino amor às coisas materiais. Sim. Que faz com que nós tenhamos, em segundo plano, um amor ao dinheiro, né? Mas a gente não está nunca contente com o que a gente tem. Sempre vê a grama do vizinho mais verde. Então, quer comprar a grama verde, entendeu? É assim, é a consciência humana, né? Então, certamente, se eu tenho no meu prato arroz e feijão e um ovo frito, eu vou me alimentar muito bem, né? E devo ficar satisfeito. Se amanhã eu tenho um bife ou a batata frita, tudo bem. Mas se não tiver, também estamos bem do mesmo jeito. É mais ou menos isso, né, Wellington? Isso, exatamente. Mas alguém, eu sei que eu estou falando muito, levanta sua mão, vai falando que a aula é nossa. Às vezes também não é só essa exemplo que você colocou aí, Larry. As coisas simples como ter um carro que pode ser usado para trabalhar, não é um carro do ano 2000, não é, entendeu? Não é suficiente. Tem que ser um ano 0 quilômetros, um carro 0 quilômetros. Sim. Sim, para ostentar, isso. Entendeu? Essas são as coisas que o ser humano é ruim também, né? Porque quer ter para ostentar, para despertar inveja aos outros vizinhos. Que tem muitos, não só o pecado da cobiça ao dinheiro, mas até outros pecados. Quando a gente começa a se preocupar com o que os outros pensam, né? A gente pode querer, né, ter um posto maior, né, falar mal do outro para que outros pensem que eu sou melhor e gera muitos pecados, né? Se eu estou muito preocupado com o que os outros vão dizer a meu respeito. Mais importante é o que Deus pensa, né? E não o que os outros falam, o que os outros pensam. Muito bem. Onde paramos? O amor ao dinheiro. E obrigado, Wellington, tem essa segunda parte, né? Contentem-se com o que vocês têm. E aí, então, ele passa para ligar essa cobiça ou falta de contentamento
com nossa fé em Deus, né? Porque se Deus disse que vai cuidar da gente, né? Se Deus disse que Ele nos ajuda, que Ele cuida de nós, por que uma preocupação com as coisas? Não que nós não vamos trabalhar, né? Não é para ficar sentado de braços cruzados esperando cair do céu. Mas também, como o Nita falou muito bem, não é para ter 2 empregos, 3 empregos e correr atrás para ter mais quando o que nós temos já resolve nosso problema. Muito bom. Ou Aí, seja, né? fala mais. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar, né? Que essa também é uma passagem muito boa, né? Aquela em Mateus capítulo 6, onde ele fala sobre os pássaros, onde ele fala sobre as flores, que Deus está lá, Deus está suprindo a necessidade do pássaro. Que Jesus disse que eles nem plantam nem colhem, mas têm. E não pensam em ter um mês de compras guardados no armário. Né? Muito bom, obrigado. Mais alguém? Essa parte do dinheiro é muito prática, que Jesus falou muito sobre o dinheiro, né? Que o dinheiro é necessário, é bom, mas pode ser um problema. Sim. Em relação a essa parte do dinheiro ainda, quando o Senhor fala lá que o Senhor julgará os imorais e os adultos, né? E conserve-se livres do amor ao dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro, assim, no meu modo de pensar, ele te proporciona todos esses prazeres aqui que a Bíblia condena, né? A pessoa passa a ser imoral, não digo que são todos. Muitos começam a adulterar, a atrair a esposa, entendeu? Destrói famílias. Então, justamente o que eu entendi aqui foi que quando você passa mal ao dinheiro, você entra pelo lado da imoralidade, que facilita, no caso, vamos dizer assim, a pessoa tem uma facilidade para esse lado, para cambar para esse lado aí. Eu acho que a ideia é você ser amante ao prazer, e o dinheiro pode proporcionar esse prazer. Agora, graças a Deus, temos irmãos em Cristo que ganham dinheiro e empregam esse dinheiro para abençoar outros irmãos, para investir no reino de Deus. E aí é diferente, né? Ele está usando o dinheiro como uma ferramenta para o bem, para ajudar órfãos, para ajudar viúvos, para ajudar... eu sei que alguns trabalham com as jovens que ficam grávidas, né? E precisam de algum lugar para ficar, para ter aquela criança, para a criança possa ser adotada. Tem vários trabalhos bonitos, né, que necessitam de dinheiro. E se você usa o dinheiro nesse sentido, o dinheiro é muito bom, né? Muito bem. Depois começa a falar sobre aqueles que ensinaram a palavra, aí no versículo 7, que nos lembra, acho que do capítulo 2, onde ele fala que Jesus passou para alguns, esses alguns passaram para outros, e esses outros ensinaram esses irmãos. Então, eles estão lembrando aqui quem ensinou a palavra, e aí entra um versículo que está sublinhado na minha Bíblia, creio que esteja sublinhado na sua, 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Que quando ele fala sobre quem levou a palavra, lembra que a palavra é Jesus, né? A palavra significa pregar Jesus. E aí, então, ele volta no 9, praticamente até o 14, o que tem sido mais ou menos o assunto principal da carta, mostrando esse contraste entre a velha aliança, aqueles sacrifícios de animais, aquelas coisas dos sacerdotes e do templo, e o que nós temos em Cristo, que, lendo as entrelinhas, alguns irmãos estavam sendo tentados a voltar para o Antigo Testamento. Então, tinha pessoas dizendo que cultuar a Deus assim era melhor.
E ele está dizendo, não, nós temos algo muito melhor em Cristo. Cristo, até, não sei se vocês viram no 13, né? Fala que Cristo foi crucificado fora do acampamento. Então, vamos sair até ele, fora do acampamento, suportando a desonra com Cristo, né? Cristo não foi maltratado, não falaram mal de Cristo, mas vamos ficar com Cristo. Por quê? Porque nosso investimento não é aqui, nosso investimento é lá. E é lá que é para sempre. Aqui é passageiro. Que coitado, né? Todo mundo que investe aqui, no dia que vai partir, o que vai fazer com tudo que ganhou? Tudo fica, né? Vai deixar para alguém. Às vezes até um filho que gasta num instante, né? Ele guardou, o filho chega e gasta tudo. Ou até, não sei, a esposa casa com outro e fica para o outro, né? Mil coisas. Outro versículo bonito que está ligado nessa parte do culto espiritual está no 15 e no 16. Qual é nosso culto ao Senhor? Quem pode ler? Marvel? Está com o microfone aberto, Marvel? Eu não estou muito bem para falar, não. Então tá bom. Vamos ler você de novo, então. 15 e 16. Verso 15. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Então, os judeus ofereciam sacrifício de animais. Aqui usa-se a palavra sacrifício no versículo 15 e no versículo 16, falando sobre outro tipo de sacrifício. Qual é o primeiro sacrifício que Deus deseja no 15? Fazer o bem. Então, o 15. Fazer o bem. Não, fazer o bem está no 16. Fazer o bem está no 16. Sacrifício de louvor. Confessar que Jesus... confessar Jesus, louvar a Jesus, o louvor que sai de nossos lábios. É um sacrifício. É um sacrifício que agrada a nosso Deus. Até quando nós falamos sobre nosso culto na igreja ser um culto só de lábios, não com violão, não com piano, esse versículo que mais chama minha atenção, né? Que são os lábios que têm palavras, que expressam ideias, e são essas ideias que louvam a Deus, né? Um tá, pode ser um ritmo legal, mas não disse nada. O que Deus gosta é quando falamos que Deus é amor, que louvamos ao Senhor, que Ele é grande, seja exaltado o Senhor. São os nossos lábios que estão levando esse sacrifício ao Senhor. E me lembro quando falo sobre queima de animais, como que é? O aroma suave ao Senhor, o cheiro suave. Então, eu creio que o louvor também são as palavras que estão subindo, indo lá no ouvido do Pai. Mas ele liga essa ideia de louvor a Deus ao versículo 16, que nos leva que o Valnei já falou, as boas obras, né? As coisas que nós fazemos, que nos lembra os dois grandes mandamentos, né? De amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Aquele que está louvando a Deus, esse louvor vai se traduzir em serviço ao nosso próximo, que são os filhos de Deus, né? Nossos irmãos neste mundo, que é o amor, como que é? Vertical e horizontal, né? E é interessante que ele liga essa parte ao sacrifício, o sacrifício que Deus deseja, né? Não matar um animal, não derramar sangue,
mas sim derramar a nossa alma em louvor a Deus e em abençoar a pessoa que está ao nosso lado. Aí volto de novo a falar sobre os líderes e respeitando aqueles que trabalham entre nós. Gostei dessa última parte do 17. Obedeçam-lhes para que o trabalho destes não que seja uma alegria e não um peso, pois isto não seria proveitoso para vocês. É bom quando todos estão trabalhando em harmonia, um ajudando o outro, cooperando com o outro. Isso agrada a Deus e faz o trabalho muito gostoso, né, para todo mundo. 18 e 19 fala sobre oração. Interessante que não sabemos quem escreveu essa carta, mas ele faz aqui o que Paulo faz em várias cartas. Paulo ora pelos irmãos, mas aqui o autor dessa carta também pede: orem por nós, que os irmãos orem por nós, que a oração tem que ser assim, né? Eu oro por vocês, peço que vocês orem por mim, que todos nós precisamos de Deus. E quando falamos sobre oração, oração é falar com Deus. Certo? Outro versículo que eu sublinhei, eu disse um versículo, mas é 20 e 21, que é uma frase só, uma frase grandona. E eu gosto dessas frases, o iniciozinho, quando fala o Deus dá, né? Mostrando como Deus é, né? Fala que Deus é amor. Em Coríntios diz que é o Deus da consolação. Aqui ele é o Deus da paz. O Deus que nós servimos é o Deus da paz. E até é interessante lembrar que paz tem pelo menos dois lados, né? Que tem a ideia de paz, a ausência de guerra, né? O Brasil, nesse sentido, está em paz, que o Brasil não está numa guerra contra a Argentina, nem contra a Bolívia, mas existe também paz, a paz dentro da gente, né? Uma paz que Cristo nos dá, que o Espírito Santo nos dá, uma paz que nos ajuda no meio de uma pandemia, de vivermos bem. E é o Deus da paz que nos dá esta bênção. E diz que ele fala sobre também a paz entre nós e Deus, aqui pelo sacrifício de Cristo. Aquele que opera em nós para aquilo que é agradável mediante a Cristo, e aí quem seja a glória para todos sempre. Amém. Eu acho que eu vou parar de falar e agora liberar vocês. Vocês que escolheram ver seus versículos, ou se alguém tiver uma pergunta nesse capítulo ou um comentário sobre esse capítulo, a palavra é sua. Versículos, Larry, seria no livro de Hebreus, né? Não só nesse capítulo. Sim. Qualquer lugar. Certo. Legal. Então, vou falar do meu. Tá bom, pode. Né? Ninguém quis falar, aí eu vou falar. Então, na verdade, eu não peguei um capítulo, né? Mas eu vejo que no livro de Hebreus tem coisas, né, que no livro de Hebreus chama bastante atenção. Mas uma coisa que me chamou bastante atenção no livro de Hebreus é ele falar que a gente ter cuidado, né, nos alertar de certas coisas, né? Tem passagens que nos alerta, né? Fala tanto que alguns versículos começam com a palavra cuidado, né? Isso. Então, alertando a gente, né? Eu vejo que, como a Bíblia toda, ela fala em arrependimento, né? Sempre, Jesus mesmo falou, né? João Batista, quando veio também falando, arrependei-vos, né? Jesus também, no trabalho dele também assim, e Hebreus vem pedindo a gente para a gente ter cuidado, né? Com algumas coisas, né? Para a gente não fazer, né? Pede lá no capítulo 2, versículo 1, né?
Por isso é preciso que prestemos maior atenção, quer dizer, preste atenção, né? Cuidado com isso, né? Ainda no 2, para isso tudo, jamais para nos desviarmos, né? Então, para a gente ter muito cuidado com essas coisas, né? Porque a gente não pode ser negligente, né? A gente não pode ser negligente, porque se a gente for negligente, como é que a gente vai escapar, né? Se a gente for negligente com as coisas de Deus, como é que a gente vai escapar da salvação que ele tem, né? Tão grande salvação, né? Isso. Ele alerta aqui, ó, como aconteceu com essas pessoas assim, cuidado, tome cuidado, não seja negligente, né? Tome cuidado com isso tudo, né? Lá no 3:12, ele vai falar também cuidado, né? No 12:25, ele vai tornar a falar cuidado, né? Então, é coisa de alerta, para a gente ficar sempre alerta. Tem que parar você, César, você vai tomar o versículo de todo mundo. Pois é, então para a gente representou, um alerta, né? Para a gente tomar cuidado. Eu escrevi bastante coisa. Muito bom. Representou a classe. Não, mas é uma uma folha. Muito bom. O que eu vejo ali, César, é como um pai falando para o filho, ou talvez um irmão mais velho falando para o irmão mais novo, né? Essa parte, cuidado, né? Fique atento. Não caia nesse erro. Muito bom. Wellington? Depois o Valnei? Sim, estava bom que estava falando o irmão César, mas já estava chegando a minha passagem. E a minha também. Porque eu escolhi uma passagem que, na verdade, são 3 versículos que estão no capítulo 3, do 12 ao 14, né? E ele encoraja os irmãos para se cuidar entre eles, né? Vou ler aqui. Capítulo 3, versículo 12, 13 e 14. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Gostei dessa passagem. Então, por que escolher essa passagem? Para os irmãos encorajar-se, unir-se, né? Encorajar-se uns aos outros. Eu acho que essa é a médula da igreja, da congregação. Essa, uma mensagem para os irmãos, né? Esse, de encorajar-se uns aos outros, para que ninguém se desvie do caminho. Amém. Eu acho que os irmãos, cuidando-se entre eles, eu acho que tem o objetivo na frente. Obrigado. Valnei levantou o dedo? Não. Eu só queria falar depois do irmão César. Eu ia falar amém. Daisy, falou? Então, eu escolhi essa passagem também. O 3:12? 12 e 13. Ela escolheu e queria que eu falasse, mas aí ela... Então, você pode dizer por que você escolheu, o que você está vendo? O livro, né? O livro de Hebreus, né? Que fala, né? Que os irmãos, para os irmãos ter cuidado, né? Se afastar do pecado, né? Para que, assim, né? Que os irmãos mesmo, né? Assim, que ele fala do dia de hoje, está preparado, né? Ele fala do dia de hoje, né? Então, a gente tem que estar preparado todo dia, toda hora. Sabe, irmã, esse comentário que eu gosto, né, do meu professor, o nome que ele deu para o comentário em inglês é Jesus Cristo hoje. Que ele frisou essa palavra, ele encontrou a palavra várias vezes na carta. Hoje.
que como o César pegou a palavra cuidado, esse cuidado é para agora. Não é para ontem nem para amanhã, é para né? Aqui. Hoje. É. Alves, tem outro versículo? Eu estava vendo aqui, porque era o 6 aqui, e eu estava até lendo aqui, estava passando para ela aqui, que eu gostei do 8 e do 6, que diz aqui, o capítulo 13, versículo 6. Assim, com confiança, ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que possa me fazer o homem. Amém. Eu não temerei o que possa me fazer o homem. Então, ele é meu ajudador, eu tenho que confiar sempre ele na minha vida, tudo que ele fizer sobre a minha vida, porque eu sei que terei vitória. Então, não temerei o homem. Se eu com o Senhor estou, então assim continuarei vivendo na presença dele, glorificando e exaltando com louvores. Amém. Você falando em Alves, veio à minha mente Davi e Golias. Os outros lá em Israel cheios de medo de Golias, mas Davi pensando, o Senhor está comigo, o que é Golias? Ele não é nada. Como é que eu vou ter medo? Bom, então, muitas das vezes a gente tem muita afronta na vida. Nós temos essa afronta aí, dessa Covid aí, mas nós não devemos ter medo, porque se estamos com o Senhor, por que nós vamos ter medo? Isso. Se partir, partimos com o Senhor, né? Partimos com a nossa vitória. Então, se nós deixarmos do Senhor, que vitória nós teremos na vida vindoura? Nenhuma. Então, é melhor você hoje estar vivo, mas louvando e exaltando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque o amanhã não nos pertence. Amanhã é o futuro que nos aguarda, mas com a presença do Senhor sobre nós. Amém. Márcia? Eu escolhi Hebreus 11, versos 13. Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite, Brasil. Hebreus 11, do versículo 13 ao 16. Vou ler. Todos estes viveram... vocês querem acompanhar? Hebreus 11, 13 a 16. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquele de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, e lhes preparou uma cidade. Eu creio, né, vejo assim a força, né, a perseverança dos nossos irmãos, de Abraão, de Sara, de Jacó, que perseveraram até o fim, sem ver, né, mas tendo a esperança da cidade celestial. E eu acho que é isso que me move também. Isso, que nos move. Amém. Que nos move, exatamente. Cida, você vai ter que ligar seu microfone. Seu microfone está desligado. Pede ajuda lá. É só tocar no microfonezinho que tem do lado embaixo, do lado esquerdo, com o dedo. Isso, conseguiu. Fala, Cida. Conseguiu? Conseguiu. Opa. Conseguiu? Ah, tá. Obrigada, irmã. Nada. Não, eu quando ela falou 11, eu estava aqui pensando que eu gosto é o 11. Número 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se espera, a convicção de fatos que se não veem, né? Pois pela fé os antigos obtiveram bons testemunhos. Então, eu me pego muito nesse versículo. Amém. Amém. Porque assim, a fé é todo dia. Desde que você levanta,
abrir o olho é já fé. Você tem que ver pela fé, né? Amém, irmã? Obrigado. Léo, Fábio? eu vou pegar o gancho, vou completar o versículo da irmã. É o Hebreus 11, capítulo 6. Versículo 6. Pegar o gancho dela, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Tem que ter fé e esperança. Ah, é muito bom. Tem que ter. Amém. Amém. Obrigado, Márcio. Flávia? Boa noite, irmão. Tem um versículo que eu sempre falo com ele, eu não sei se ele vai se lembrar, que é esse, o versículo 13, lembra? É o versículo, é o capítulo 13, e o versículo 1 e 2, seja constante o amor fraternal, não se esqueça da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Há muitos anos, assim, eu tenho esse versículo no meu coração. Inclusive, assim, nos mínimos detalhes, eu sempre falo para eles, até quando a gente morava lá no Uruguai, que assim, quando a gente vai comprar um sabonete, por exemplo, vai comprar o sabonete e compra o sabonete a mais, porque se chegar alguém, você tem um sabonete a mais para atender aquela pessoa. A toalha sempre a mãos a mais, escova de dente, né? Tem aquelas promoções com várias escovas de dente, porque lá no Uruguai tem muito esse costume, né, das pessoas ir dormir na tua casa, assim, vem viajando e dorme ali, sabe? Né? Muito, o pessoal viaja muito e troca muito isso, né? De um parente ao invés de dormir num hotel, vai dormir na casa do outro. E mais, eu antes, há muitos anos atrás, eu vi uma pregação falando sobre isso, e eu acho que realmente é muito importante, assim, eu já tive a oportunidade de dormir na casa de pessoas, e a pessoa nem saber, assim, às vezes uma emergência, né? A pessoa nem perguntar, você quer uma toalha, você quer um sabonete, você quer... E às vezes era cristão mesmo. E eu ficava assim, caramba, e agora? O que a gente vai fazer? Que horas eu posso tomar banho, sabe? Então, eu acho muito importante essa questão da hospitalidade, chegar uma pessoa na tua casa, é questão até de educação, até, né? É bonito que a Bíblia ensina a gente a ser educado. A pessoa chegar na tua casa, olha aqui, já está aqui separadinho uma toalha para você, para sua esposa, os seus filhos precisam de alguma coisa, toma aqui um sabonete, um desodorante, não sei. Às vezes é uma emergência, uma chuva aqui no Rio de Janeiro, né? Eu acho muito bonito esse versículo. Amém. Obrigado, irmã. Por acaso, sempre foi um versículo que eu tenho no meu coração desde muitos anos. Não estudei o livro todo, mas esse já faz parte da minha vida há muitos anos. Amém. Foi o que tu falou, né, Léo? Acaba a pessoa que chega na sua casa, acaba se abençoando. Nós ajudamos a pessoa e a pessoa também nos abençoa, né? Exatamente. Exatamente. Quem mais? Então, Willton e Flávia, já posso chegar de surpresa aí, hein? Surpresa, pode chegar de surpresa. Eu sempre tento ter alguma coisa aqui para a pessoa que chega de surpresa, pelo amor de Deus. Já estamos acostumados. Já falei para a Márcia aqui, ó. Vamos logo comprar toalha sobressalente, sabonete, escova de dente, já deixar aqui. Já. Pode ficar aqui, já estamos acostumados. Já pode ter até. Agora a gente tem uma casa que tem até um quartinho a mais aqui. Beleza? Boa dica. Obrigado, irmã e irmão. Daniel, vai falar, Daniel? Tem mais ninguém, não? Então vou falar, posso? Pode. Eu separei o meu versículo aqui. Hebreus 4, versículos 12 até o 13. Hebreus 4, versículos 12 a 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz,
e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, né? Então, eu tenho isso sempre no meu coração, que nada eu posso fazer que Deus não esteja vendo. Então, isso é uma coisa que eu trago comigo também, Flávia, há muitos anos, desde 1900, quando eu comecei a aprender a estudar a Bíblia. Temer ao Senhor, Deus vê tudo, né? Isso é muito bom, a gente ter isso no nosso coração, isso na nossa mente. Deus vê todas as coisas. Ajuda a gente a deixar de pecar, de fazer o que é errado, porque Deus está vendo, então não devemos fazer. Amém. Ele nos ajuda com a sua palavra viva. Obrigado. Tem alguns que não falaram. Ninguém é obrigado a falar, mas... Então, Maria Helena, depois o Carlos. Eu vou estar também deixando o versículo aqui, é o 4 de Hebreus, do 14 ao 16, que diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, por nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então, esse versículo aqui é um versículo que fala muito no meu coração, né? É um versículo de confiança, né? Entender que nós temos um sumo sacerdote, que não há impedimento da gente se achegar a ele, mas se nos achegarmos com o nosso coração humildemente a Deus, né? Ele é fiel para nos ouvir. E que no meio das nossas dificuldades, a gente possa crer que o Senhor ele é conosco. Então, esses versículos falam muito ao meu coração. Obrigada. Nunca estamos Amém. sozinhos. Amém. Nunca. É verdade. É isso mesmo. Carlos? Pois é, todos os capítulos para mim são muito importantes, mas eu destaco principalmente o 12, que fala sobre disciplina. Eu nunca fui militar, mas eu acho que a disciplina é fundamental em qualquer segmento da nossa vida. Fundamental. Então, quando diz aqui, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem Ele ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Então, isso tudo é um aprendizado. Mesmo que a gente venha ser penalizado por Ele, vai ser um aprendizado lá na frente. Com certeza, a gente vai aprender muita coisa com relação a isso. Então, eu acho a disciplina fundamental, mas muito fundamental mesmo. Até no entendimento das coisas, né? Obrigado, Carlos. Me faz lembrar da carta ao Tiago, onde diz para a gente receber as dificuldades como amigos. Como você diz, né? O aperto hoje vai me ajudar lá na frente. Bem, Carlinhos. Sim, Valdir. Eu quero aqui, Hebreus 13, verso 20 e 21, é o que me chamou a atenção aqui nessa passagem. Sim. É que fala assim, primeira parte fala assim, o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos, nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Esse trouxe de volta, né, dentre os mortos, nos dá esperança né, que fala lá em 1 Tessalonicenses 4,14. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus, e com ele, aqueles que nele dormiram. Amém. Então, quer dizer, Deus nos deu essa confirmação aqui que aqueles que dormirem em Cristo Jesus, né, ele vai trazer de volta. Amém.
E a outra parte, no verso 21, é a parte que fala, né? Que fala assim: o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo o bem para fazerem a vontade dele. Quer dizer, Jesus vem nos aperfeiçoando para fazer a sua vontade. Amém. E opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Quer dizer, Jesus, ele nos aperfeiçoa, né? E depois ele opera em nós o que é agradável a ele, fazendo, transmitindo o amor, fazendo o bem, né? Trazendo a palavra, pregando sobre a palavra. Essa é a passagem que me chamou a atenção. Muito obrigado, irmão. Quem mais? Então, quero agradecer a todos. Realmente, toda a parte da Bíblia é maravilhosa, né? E Amém. eu gosto de ouvir seus comentários, que é uma palavra viva, de fato, uma palavra que sempre mexe com a gente, e uma palavra também que sempre nos ajuda no dia a dia. Alguém tem um pedido especial de oração? Sim, Cida. Eu, Léo. Pedi pela nossa irmã querida Mirtes, tá? Que ainda eu não sei notícia hoje dela, que ainda eu não liguei para a Mirinha. Mas vamos continuar orando, tá? Que ela está lá no hospital, mas hoje eu não tenho notícia dela. Sim, mas sua última notícia, Cida, que você falou comigo, ela está no hospital, mas que ela está estava bem. Estava no quarto com o pessoal evangélico, o pessoal... Então, ela estava bem, tá? Aí vamos continuar orando aqui. O Isaac está melhor, a Mirinha falou ontem que ele está melhor, não está com febre, está reagindo. A Mirinha que estava com um pouco de febre ainda, mas está melhorando, tá bom? Eu tenho essa mesma notícia da outra Márcia Cristina, a esposa do Luiz, que ela está internada, mas passa bem. E hoje quem me mandou uma mensagem feliz da vida foi o Luiz, que ele recebeu alta. Ai, que bom. Ele deixa eu ver se eu consigo falar. Ele disse que o Hilário falava que Deus é campeão em fazer aquilo que é bom. Amém. Amém. Então, Luiz estava bom, feliz. Né? Boas notícias, graças a Deus. Mais eu queria fazer um pedido. Sim, Márcio. Um pedido único, a verdadeira união da igreja. Que a igreja se una verdadeiramente. Amém, irmão. Amém. Amém. Mais alguém? Eu ainda continuo insistindo em oração pelo nosso presidente, pelos governos e pelos prefeitos, para que eles tenham união para que esse país venha tomar rumo. Amém. Né? Um certo, porque o presidente faz algo e os governadores faz outro, o prefeito faz outro. Então, nós estamos passando por uma dificuldade muito grande nesse país aí. E não só a doença, e também a fome também, que está ocasionando muita desgraça já nesse país. Então, a gente vai pedir para que haja união entre os governantes do nosso país. Amém. Que o Deus da paz una as pessoas, né? Amém. Então, vamos orar ao Senhor. Pai amado, nós somos gratos ao Senhor. Como é bom saber que estamos falando com o Deus da paz. O Deus que traz paz entre as pessoas, o Deus que nos dá paz aos nossos corações, que possamos descansar no Senhor, sabendo que o Senhor é nosso auxílio, e o Senhor sendo nosso auxílio, o que vamos temer? Que o Senhor supre tudo, cuida de tudo. Obrigado, Pai. Por isso nós agradecemos. Também, Pai, agradecemos pela notícia do Luiz Cláudio, que ele está em casa.
Pedimos que o Senhor Ai, glória a continue Deus. abençoando ele, também a esposa dele que está internada, e a nossa irmã Mirtes também que está internada, que continue abençoando nossas irmãs. Eu agradeço, Pai, pela vida do Marvel, que está aqui com a gente, não está tão bem hoje, mas continue dando força a nosso irmão. Agradeço, Pai, pela perseverança do Marvel, de todos os outros irmãos que estão aqui hoje. E também Marvel pede que todos estejam unidos, que sua igreja, irmãos em Cristo, possam olhar um para o outro com compaixão, com amor, sempre ajudando um ao outro, porque todos temos a mesma meta de estar um dia na cidade santa com o Senhor. Também, Pai, com Alves, nós oramos a favor do Brasil, todos os governantes, Pai, em todos os lugares, que todos possam ter em mente aquilo que é melhor para todos, que é melhor para cada cidadão, não só, Pai, pelo Brasil, mas também nosso mundo, Pai, um mundo onde sempre há conflitos, sempre há interesses, e que todos possam parar e pensar que somos tão pequenininhos, precisamos do Senhor e também precisamos uns dos outros, que possamos estender a mão para ajudar aquele que está ao nosso lado e fazer o bem, como nós vimos agora nessa carta, louvando ao Senhor e fazendo bem a todos. Obrigado, Pai, por este estudo desta noite, desta carta que foi escrita séculos atrás para irmãos passando por dificuldades, talvez alguns irmãos, Pai, que estavam prestes a se desviar, mas essa é uma palavra de alerta, também uma palavra de exortação para eles lá, e também para a gente hoje, Pai, porque o hoje ainda existe, e que hoje possamos perseverar para um dia estarmos com o Senhor eternamente. É nossa oração que fazemos neste momento, por meio de seu Filho, nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Amém. Amém. Eu vou pedir a ajuda de vocês. Nós vamos começar, se Deus permitir, semana que vem, nosso outro estudo, né, do mundo espiritual. Ele é diferente do estudo do Apocalipse e Hebreus, que não estamos seguindo um livro, é por tópico. Então, eu preciso mandar para vocês, hoje ou amanhã, o esboço, para que vocês possam ter, né, são vários versículos. E se eu não mandar, então vocês ou me cobram ou me lembram. Você pode usar qualquer uma dessas palavras. E você também pode convidar mais pessoas, que essa sala no Zoom é uma sala coração demais. Sempre cabe mais um. Sim, Márcia. A Luísa, eu falei com a Luísa ontem na igreja, a Luísa quer participar, só que a Luísa não tem Zap. Então, eu gostaria que você me incluísse no grupo de Hebreus. Vai continuar o grupo? Agora é Mundo Espiritual. Eu mudei o título, mas o grupo é o mesmo. Que você me incluísse, que toda semana eu vou mandar o link para ela por e-mail. Me comprometi com ela. Tá bom. Porque ela não tem Zap. Tá, então você me manda um Zap me lembrando. Tá, ok. Então você me incluir, aí eu vou mandando as coisas para ela. Tá bom. Tá? Obrigado. Tá bom. Léo, e a Connie está bem? Está aqui escutando. Manda um beijinho para ela. Eu vou chamar a mulher invisível para aparecer. Sempre tá perto. Mas eu tô com saudade de você. Bonitinho. Tudo bem, irmã? Esse marido aí é apaixonado, hein? Que bonitinho. Nossos olhos se alegram. Vamos ver todo mundo aqui. É bom. Fico aqui ouvindo. Bem que agora pode participar também. Ele deixa você participar também das aulas, não deixa, Léo? Obrigada, Léo.
Obrigada. Obrigada. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Fiquem com Deus. Boa Boa semana. noite. Tchau. Carlinho, bom te ver, Carlinho. Tchau, Marvio. Fica com Deus. Boa noite, Márcio. Valeu, um abraço. Beijo em todos aí. Boa noite. Tchau, Valnir. Tchau, gente. Daniel, Wellington, Tchau, Flávia. querida. Tchau. Tchau, tchau. Noemi. Tchau, Antônio. César. Tchau, Márcio. Antônio Tchau, César. Ricardo. Então, não Entendeu, não Ricardo? falou nada hoje. Tchau, Alves, Deise. Tchau pra César, todos. você chegou em casa rápido, né? Depois da reunião. Eu não saí do lugar, né? Tão rápido quanto o Larry. Pois é, o Ricardo demorou um pouco. Ele demorou mais. Mário, Tchau, boa noite. a gente ora por você quase todos os dias, Mário. A gente lembra de você. E sua saúde. Eu sei que é uma luta. Obrigado, muito obrigado. E graças a Deus pela sua fé. Amém. Você é um exemplo para mim. Mas vocês têm grande importância nessa situação. Todos vocês. Amém, irmão. Estamos juntos. J, como é que é? J, hein? Como é que é? TMJ. Isso. Tamo junto. Tamo junto. TMJ. Eu mandei para você no outro dia, ele gravou. Eu falei, ué, o que é isso? Tamo junto. O irmão mandou para mim, eu mandei para você. Pois é. César, você vai poder tomar vacina logo? Que idade você tem? Desculpe perguntar. Sim. Eu? 61. Boa noite. 61. 61, hein? Ah, tá. Você 61, é novo. Você é novo. Quê? Novo? Comparado com os velhos, está novo. Com quem tem 62, né? 63, 64, né? Eu sou mais É nada. Novo Eu nada. 65, ela 67. Eu vou tomar. chegar lá. Se Deus quiser, eu vou tomar sexta-feira. A Cida já tomou. Já tomou. Já foi lá, tomou. Bom. Aí ela bebeu água, né? Assim que chegou em casa, deram água para ela. Ih, não podia tomar água. Eita! Mas podia, sim. Ninguém nunca falou nada que não podia, né? Porque tem algumas vacinas que é bom a pessoa não se alimentar depois que toma, né? Tem um período, né? H1N1, essas outras vacinas, gripe, lá no Rio era assim, não podia. Evita de comer durante tanto tempo e tal. Ninguém falou nada para ela, ela ficou com medo de virar jacaré. Brincadeira. Boa noite, Tá bem, irmão. graças a Deus. Bom descanso. Boa noite. Vocês também. Bye, bye. Tchau. Aí